Oi gente, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Peterson, sou professor de robótica. Estou gravando esse vídeo para apresentar para vocês o kit de robótica da LEGO, o kit LEGO Mindstorms EV3, esse kit que está aqui do meu lado. Bom, estamos numa série de vídeos. No primeiro vídeo eu apresentei para vocês de uma forma mais geral esse kit, a gente abriu a caixa e viu as peças que vinham nele. Se você ainda não assistiu esse vídeo, é só clicar aqui no link acima. Se você já assistiu o primeiro vídeo, então vamos lá para o segundo vídeo. Nesse vídeo eu vou estar apresentando cada uma dessas peças, como elas são e como elas funcionam. Em outros vídeos eu estarei apresentando especificamente o brick, os motores e os sensores, mas esse é um assunto para depois. Nesse vídeo a gente vai se concentrar em aprender e conhecer quais são essas peças do kit. Então fiquem ligados que esse vídeo começa agora! Bom, gente, então, o primeiro grupo de peças que eu quero apresentar para vocês são as vigas, essas peças que estão aparecendo na tela de vocês. As vigas, elas são muito importantes na montagem dos nossos robôs. Graças a elas que nós vamos conseguir fazer as ligações entre as peças. As vigas, elas são de 4 tipos. As vigas retas, as vigas angulares, as vigas L e a viga T, tá bom? Então, as vigas retas são essas pecinhas aqui, olha. Elas são umas pecinhas retas com um furo que atravessa de um lado ao outro, tá? As vigas, elas são classificadas de acordo com a quantidade de furinhos que ela tem. Então, por exemplo, essas coloridas aqui são vigas 3. Por quê? Elas têm 3 furos. Essa daqui é a viga 5, por ela ter 5 furos. E assim por diante. Então, viga 5, viga 7, viga 9, viga 11, viga 13 e viga 15. Elas podem também ter cores diferentes, né? No kit EV3, nós temos as vigas 3 coloridas, as vigas de 5 a 13 cinza e a viga 15 é branca, tá? Essas são as vigas retas. Nós temos também as vigas angulares. As vigas angulares, elas têm uma característica importante. Olha aqui, ó. Elas também são como a viga reta, tem furinhos que atravessam de um lado até o outro, só que nas extremidades, nas pontas delas, ela tem esse furo aqui para passagem de um eixo. É um furo como se fosse um X, como se fosse uma estrela, tá? Então, todas as vigas angulares, elas têm esse último furinho com essa estrela. Então, olha, nós temos 4 tipos de vigas angulares. Nós temos essa branca, maior, né, que ela faz dois ângulos. A gente chama ela de viga duplo ângulo. E temos essas 3 vigas aqui, que formam somente um ângulo, né? E todas elas têm nas extremidades um furo para o eixo. Eixo é essa pecinha aqui que a gente vai ver mais na frente, que ele é no formato de estrela, tá? Além das vigas angulares, das vigas retas, nós temos as vigas L. Elas são iguais às vigas retas, a diferença é que ela tem um ângulo de 90 graus. Então é uma viga que forma realmente um formato de uma letra L. Por último, nós temos a viga T. É uma viga também semelhante, né? A viga reta e a viga L. Ela tem vários furinhos, né? Só que ela forma uma letra T, né? Então, essas são as vigas, as peças muito importantes no nosso kit EV3 para a montagem dos robôs. Bom, gente, o segundo grupo de peças que eu quero apresentar para vocês são os pinos. São essas pecinhas aqui que estão na tela, essas coloridas. Então vamos lá. Os 2 primeiros aqui são pinos simples. Esses daqui só prendem apenas 2 peças, tá? Então eu tenho um preto e um cinza. Qual a diferença entre eles? O cinza, ele conecta as peças, mas ele deixa as peças se moverem, tá vendo? Deixa as peças bem soltas. Já o preto, ele conecta também as 2 peças, mas ele realmente trava. Então, olha a diferença. Esse daqui, olha, que a peça fica totalmente solta. É bom quando a gente precisa conectar peças que têm que se movimentar, né? Que elas têm que estar livres para se movimentar. A diferença desse daqui, que realmente fixa melhor as peças, tá? O próximo aqui são os pinos triplos, tá? Esse daqui permite conectar 3 peças diferentes. Qual que é a diferença do azul pro bege? A mesma coisa que o preto pro cinza. O azul trava mais a peça, o bege permite que ela circule. Então vamos lá. Um exemplo.
esse daqui está conectado com os dois pinos simples, né? Conecta duas peças. Já esse daqui está conectado com dois pinos triplos azuis e ele permite conectar 3 peças. Então, olha a diferença. 2 peças utilizando esses daqui e 3 peças utilizando esses dois aqui. O próximo é o pino eixo. O que é o pino eixo? Ele tem aquela pontinha de estrela em uma das extremidades, tá? Então, de um lado, ele é um pino simples, do outro lado, ele tem um eixo. Para que ele serve? Lembra que a gente falou que as vigas angulares elas tinham um furinho de eixo nas pontas? Então, permite que a gente conecte um eixo com uma viga reta, tá? Então, mesma coisa que esse exemplo aqui, né? As beges permitem que as peças girem, mesmo conectadas. Já o azul, a peça fica fixa, tá bom? Então, ó, para eu fazer, se eu quiser movimentar aqui, eu movimento e deixo ela na posição que eu quero, tá bom? Bom, e por último, eu tenho aqui esse último pino, né? É um pino que na ponta dele aqui, ele tem uma entrada para um eixo, né? Para uma pontinha dessa daqui de estrela. Então, um exemplo é essa conexão aqui, olha. Que eu tenho duas vigas retas conectadas, né? Por esse pino duplo. E na ponta eu tenho um eixo, essa pecinha aqui encaixada. E o eixo é usado para a gente conectar também, né, as nossas rodinhas e as nossas engrenagens. Então, essa pecinha também é muito importante quando a gente quer conectar, né, uma engrenagem, uma rodinha, às nossas vigas, tá bom? Então é isso, gente. Os nossos pinos. Pino simples, pinos triplos, pino eixo e pino duplo com a entrada de eixo. Esses são os nossos pinos que funcionam como os nossos parafusos, como os nossos pregos nas montagens dos robôs. O próximo grupo que eu quero apresentar para vocês é o grupo dos eixos, tá? Essas peças estão aparecendo na tela de vocês que tem um formato de X ou um formato de cruz, né? Como você preferir. Então, os eixos são muito importantes porque eles que são conectados ao nosso motor e que transmitem a força do motor para as rodinhas ou para qualquer outra pecinha que estiver conectada a eles, tá bom? Então, os eixos, eles têm tamanhos e cores diferentes. Os eixos pretos são os eixos de tamanho par, os eixos cinzas são os eixos de tamanho ímpar. E como que eu vou conseguir medir esses eixos? Bom, a gente pode utilizar como régua uma viga. O tamanho do eixo é a quantidade de furinhos. Então, por exemplo, essa viga aqui tem um tamanho 13 e esse eixo aqui ocupa 12 furinhos. Então, esse eixo aqui é o de tamanho 12. Esse de 10, 9, 8 e assim por diante. Tá? Eu tenho 3 tipos de eixos especiais. Esses 3 que estão aqui abaixo. Eles têm como se fosse a cabeça de um prego na ponta deles, né? Então, para que serve isso? Evita de eu precisar utilizar uma bucha. Então, quando eu conecto ele aqui em uma viga, olha, quando ele chega na ponta dele, ele trava. Então, eu consigo utilizar isso, ó, o eixo ele não cai. Diferente se eu colocar nessa posição, né? Aqui ele sai da viga a partir do momento que eu utilizo ele com essa cabeça aqui, né? Parece um prego. Ele firma na viga, tá? Então, eu tenho esses 3 tipos de eixo aqui, que são os eixos especiais que ele tem essa cabeça, como se fosse a cabeça de um prego. Outras peças fundamentais no nosso kit EV3 são as buchas e as meias buchas, né? Buchas e meia bucha. Meia bucha porque ela tem metade do tamanho, né? Então, essas peças são fundamentais no nosso kit porque elas possibilitam que quando usarmos os eixos, nós tenhamos como travá-los. Porque se eu não tivesse isso daqui, o que aconteceria? O meu eixo simplesmente sairia. Então, eu coloco a bucha ou a meia bucha justamente para travar esse movimento. É muito importante também quando a gente utiliza as rodinhas, né? A gente conecta as rodinhas para a gente não correr risco que as rodinhas saiam, desencaixem, né, do eixo enquanto o robô está movimentando. A gente utiliza as buchas para travar os eixos. Além das buchas, a gente pode utilizar também essa bucha dente, né? Ela é como se fosse realmente um dentinho, né? E ela também serve como bucha, né? Ela tem o encaixe para servir como bucha.
E aí eu já vou até dar uma dica, né? Acabaram as buchas, acabaram os dentes, como que eu vou conseguir travar um eixo? Eu posso utilizar uma engrenagem. Posso utilizar uma engrenagem pequenininha, né? Dessa daqui, do mesmo tamanho. Como eu posso utilizar também uma engrenagem grande. Como ela também tem um encaixe para o eixo, né? As engrenagens também podem funcionar como buchas. Gente, e o próximo grupo, que é importantíssimo também no nosso kit, são as engrenagens. São essas pecinhas que estão aparecendo aí no vídeo. Nós temos vários tipos de engrenagem de cores diferentes e tamanhos diferentes. E as engrenagens elas são determinadas pela quantidade de dentes que elas têm, esses dentinhos que elas têm em volta, né? E o tipo de encaixe dela. Então, por exemplo, aqui nessas primeiras eu só consigo encaixar eixos. Nessa daqui, que já são maiores, né? Eu consigo encaixar também os pinos, que a gente já viu anteriormente, e alguns conectores. Temos esses dois tipos de engrenagens também, que essa daqui é a engrenagem roda estrela, né? Que ela só tem 4 dentes. E essa daqui, que é a engrenagem rosca infinita, tá? Aí ela é em um formato de espiral. Essas engrenagens são muito importantes. Um exemplo é quando a gente quer aumentar ou diminuir a força do nosso motor, né? Então a gente consegue conectar no nosso motor uma engrenagem menor e conectar dessa engrenagem menor uma engrenagem maior, como é esse exemplo aqui, ou ao contrário, eu posso conectar uma engrenagem maior ao meu motor e conectar a minha rodinha a uma engrenagem menor, e assim eu vou conseguir aumentar a velocidade do meu robô. Então, as engrenagens elas são muito importantes na montagem do nosso robô também, e elas são presentes no kit EV3 nesses formatos. Bom, e agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as rodas que vem no kit Lego EV3. Então, eu tenho a primeira rodinha, uma rodinha normal, né, de plástico com pneuzinho de borracha. Aqui eu deixei para vocês verem, né, o pneu solto, né, no kit EV3 a gente consegue tirar o pneu. Eu tenho o pneu e a rodinha parte plástica dele, né. Além da roda comum, que nós temos duas no kit Lego EV3, nós também temos as rodas dentadas. Essas rodinhas a gente pode utilizar com as esteiras. Aqui tem um exemplo de uma esteira, né? A gente pode utilizar para formar um tanque ou também para fazer uma esteira que passe algum produto, né? Passe alguma pecinha aqui. Então, a esteira é bem legal também. A gente consegue fazer várias montagens legais com ela. Uma outra rodinha também que vem nos outros kits e vem no kit EV3 é essa rodinha aqui mais fina, né? Tem um pneuzinho de borracha também que a gente consegue tirar. É uma rodinha mais simples, a gente consegue tirar essa daqui também para utilizar às vezes com elástico, utilizar ela como se fosse uma roldana. E por último, eu tenho essa peça aqui que é muito importante também, que vem no kit EV3, que é essa bilha conectada com essa viga aqui, olha. Então essa bilha aqui a gente pode utilizar no lugar de uma roda. Então, por exemplo, naquele kit que eu mostrei para vocês no vídeo de construção passo a passo, a gente utiliza 2 rodas na frente e uma bilha atrás. Então, essas são as rodas presentes no kit Lego EV3. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os quadros, que são essas peças aqui, olha, que a Lego criou para facilitar as nossas montagens. Então, são peças no formato de um quadro, né, um formato retangular, que tem furos tanto na lateral quanto na parte de cima e de baixo, né? Então, essas peças a Lego criou justamente para facilitar. Em vez de a gente precisar ficar fazendo várias montagens com vigas, né? A gente tem uma peça única que tem uma rigidez maior. O nosso robô ele fica mais robusto, ele fica mais firme utilizando na montagem os quadros.